vou te falar, o Davi, ele disse uma coisa aí, eu gosto muito do que o Davi disse. E alguns pensadores também disseram isso, que se a gente olhar para os benefícios que Deus fez para a gente só olhar os benefícios, sem olhar a sua vida do jeito que ela está, porque às vezes a gente tem uma mania, a mania de julgar o que a gente está vivendo agora como se aquilo fosse eterno, e não é, não é. Tudo que você está vivendo hoje, agora, nesse momento, ele está servindo de treinamento para você. E às vezes a gente não entende isso. A gente fala, não, Deus está muito duro, a aprovação está muito alta. Não, irmão, é treinamento para você. Vai passar. O deserto ele passou. O povo passou pelo deserto. E nós iremos passar pelo deserto. Ou estamos passando pelo deserto. Mas tem uma notícia boa. O deserto ele é só lugar de passagem. Ninguém mora no deserto. Passagem. E na passagem há aprendizado. O tema dessa mensagem é assim, ó. Crises não nos paralisam. Elas revelam o próximo passo. Quando o pastor mandou mensagem, falou, Rafa, você vai trazer a mensagem. Eu sempre falo para Deus, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu diga para a tua igreja? Porque o Rafael não tem nada para dar para a igreja ou para oferecer para a igreja. Mas eu quero que o Senhor fale a tua igreja. E aí Deus me levou para falar sobre crises. Aí você fala, Rafa, mas crise é algo ruim, você vai falar algo ruim para a igreja? Não, irmão, crise. Nós temos que ver a crise como um lado oportuno. Qual que é o lado oportuno da crise? Embora a palavra tenha uma conotação negativa de sofrimento e perda, em sociologia e gestão, a crise é vista como um catalisador de inovação. Como um modelo antigo quebrou, abre-se espaço para novas ideias, tecnologias e formas de organização que não seriam aceitas em tempos de paz. Ou seja, irmão, quando está tudo bem, quando não tem uma crisezinha, não tem espaço para mudança, está tudo em paz, está tudo tranquilo, você está prosperando, sua casa está prosperando, seus bens estão prosperando. Então, às vezes Deus ele manda uma crisezinha para a gente, para que a gente se aproxime mais dele, ou às vezes a gente esquece do que Deus tem feito e a gente vai se afastando dele. Aí Deus fala, vou mandar uma crise ali, vou mandar uma tempestadezinha, uma chuvinha, para ver se ele volta, acorda. Vamos lá, o texto, Lucas capítulo 5, versículo 5. Então a crise, irmão, é um cenário perfeito para que a gente consiga avançar. Mas muitas das vezes a gente fala assim, Senhor, tá difícil a minha vida financeira. Aí você começa a procurar fazer alguma coisa, aí nasce um negócio. Você sabia que, irmão, que a maioria das pessoas que tem um negócio hoje próspero e abençoado tiveram crises severas, passaram por dificuldades, mas o negócio prosperou, porque Deus abriu ali e falou, nossa, eu vou colocar esse camarada na crise para que ele enxergue um modelo inovador, e aí monta um negócio, e o negócio hoje é super rentável. Isso não é aula de empreendedorismo. Não é aula de empreendedorismo. Então a crise ela abre espaço. Vamos lá, Lucas capítulo 5. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Joga o primeiro para mim. Irmão, esse texto é muito conhecido. Esse texto é conhecido. A Bíblia diz que Jesus ele estava perto do lago. Uma multidão comprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus. Manda mais um. Então ele viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Irmão, cenário perfeito para Deus trabalhar. Empresta o barco aí para Jesus, irmão.
Fala, Jesus, entra nesse barco aí. O que o senhor quer fazer, irmão? Jesus está falando assim, presta esse barco, eu quero fazer alguma coisa aí nesse barco. Eu quero pegar esse barco aí e usar você para alguma coisa. Só que muitas das vezes, irmão, nosso barco está ocupado. E barco ocupado não tem espaço para Jesus trabalhar. Só que ali Jesus, ele viu ali uma oportunidade de pregar o evangelho, de pregar a palavra. E aí no versículo que a gente leu, que é o que eu quero destacar, a Bíblia fala que o Simão, o Pedro, essa é a primeira crise de Pedro. A primeira crise de Pedro, irmão, é aceitar que Jesus desse uma ordem para ele, e ele pegou essa ordem e acatou. Irmão, sabe o que Deus falou comigo quando eu estava lá em casa? Irmão, o Pedro, ele era pescador de profissão, ele entendia de pesca. Ele entendia, é como um pedreiro, mestre de obra. Eu não entendo nada de construção nem nada, mas quem entende de construção, levanta essa casa aqui. Sabe aonde o bloco vai, sabe aonde que tem que colocar a estrutura para poder suportar o peso. Só que eu não sei isso. E o Pedro, ele é pescador, ele sabia, ele tinha pescado a noite inteira, irmão. Sabe que você jogar a rede para lá, para a esquerda, para a direita, jogou a rede para frente, para trás. Aí as horas passaram, a Bíblia não diz qual é o tempo que eles começaram a pescar, mas eles pescaram a noite, meu irmão, a noite inteira pescando. E aí vem Jesus e fala, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Aí Jesus fala assim, vamos lá pescar de novo? Vamos lá pescar de novo? Irmão, em sã consciência, irmão, quem que ia fazer isso? Porque o Pedro, ele manjava de pesca, irmão, ele manjava. É igual aqui o Danilo ali, tá tocando as teclas ali, tá saindo um som. Mas se eu sentar ali, irmão, não vai sair nada. Não vai sair nota, não vai sair acorde, não vai sair nada. Mas aí Jesus pega e fala, Pedro, vamos pescar de novo. O Pedro poderia falar assim, Jesus, vou nada. Pescamos a noite inteira, meu braço está doendo. As redes estão sujas, não dá mais para pescar. Mas o Pedro, ele diz assim para Jesus, nas minhas palavras, tá, irmão, não está escrito aqui. Mas Pedro diz assim, olha, eu sou pescador, eu entendo de pesca, mas sobre a tua palavra eu vou lançar de novo. Sobre o que o Senhor está falando, eu vou fazer de novo. Eu vou deixar o Senhor controlar a minha vida, irmão. Pedro falou assim, Jesus, controla a rede agora. Agora é o Senhor que está no controle. É o Senhor que vai fazer. Manda o 6 para mim. Quando fizeram, quando deixaram na mão de Jesus, quando você colocou nas mãos de Jesus, quando você orou, entregou, largou a corda, o que aconteceu? Pegaram tão quantidade de peixes que as redes começaram a se romper, porque deixou no controle do mestre, deixou no nome de Jesus, falou, Jesus, agora não sou mais eu que estou no controle, é o Senhor. E aí pescou a noite inteira. Irmão, você tem trabalhado com o seu braço a noite inteira e não funcionou. Você tentou de muitas das vezes da sua maneira e não está funcionando. Então está na hora, irmão, de deixar na mão dele e falar, Senhor, trabalha, Senhor. Cansei de lutar com meus braços. A noite inteira, irmão, não é fácil não, a noite inteira pescar. Aí vem Jesus e fala, deixa comigo. Coloque nas minhas mãos. Então essa é a primeira crise de Pedro, irmão, é aceitar o comando de Jesus. Então as coisas não dão certo na minha e na sua vida porque eu não aceito o comando. Eu falo, não, Senhor, a vida é minha, eu que vou comandar. Mas não, irmão, larga esse leme, larga esse GPS. Fala, Senhor, é o Senhor que vai me guiar. Então as coisas vão começar a dar certo. Ele era especialista, irmão. Mas o especialista, irmão, aqui na terra ele não tem muito valor. O especialista aqui na terra não sabe fazer as coisas. A gente pode ter até os nossos talentos, os nossos dons,
mas eles só serão usados quando eu colocar, quando eu deixar, quando eu largar. A crise tem um ponto, a crise como ponto de mutação, a palavra crise vem do grego. Engraçado que os gregos eles gostam de aumentar as coisas, né? Porque a palavra crise no grego é crises. Pô, já não basta uma. Então, crises, que significa julgamento ou decisão. Na medicina antiga, era um momento decisivo. Ou o paciente começa a se recuperar, ou o quadro piorava. Então, quando o médico ele pegava um paciente, ele falava assim: esse cara está em crise. Ou ele vai começar a melhorar, ou já era. Então, esse termo crises é um termo que passa por mutação, tem mudança. E aí, eu meditando sobre esse texto, Deus me levou sobre a mutação, a metamorfose da largata. Existem 4 estágios que a largata passa. O primeiro estágio que a largata passa é o nascimento. O nascimento de uma ideia, o início de uma nova fase. Ela está no ovo. E depois ela vai para a largata. Quando ela vive nessa fase de largata, ela se alimenta. Você vê que a largata, ela começa a comer todas as folhinhas lá. Aí você faz uma plantação e xinga a largata. Comeu todas as minhas plantas, essas pragas, né? Mas não é isso, é que ela tem que se alimentar, porque é o ponto, ela está passando por esse ponto de se alimentar. E aí chega um ponto crítico. Qual que é o ponto crítico? O ponto crítico é o casulo. É o momento onde ela entra dentro do casulo, e aí ela fica lá dentro do casulo, irmão. Ela não sabe o que vai acontecer. Mas o seu corpo ele começa a gerar uma mutação. Aquela largata que estava rastejando lá no chão, comendo as plantinhas, ela se isola. Ela começa a passar por mudanças dentro do casulo. O momento de introspecção, onde o antigo se dissolve para surgir algo novo, irmão. E aí ela vira a borboleta. A borboleta é a conquista da autonomia e de uma nova perspectiva de vida. Então a largata ela passa por uma crise. Ela passa por momentos que ela tem que se fechar. Ela passa como momentos que a gente vive, irmão. Muitas das vezes a gente vive momentos desse jeito. Sem saber o que vai acontecer. Porque a fé é isso, irmão. A fé é você coloca o pé e depois Deus coloca o degrau. É a fé, você coloca o pé primeiro. Você não sabe se o degrau está lá, mas você coloca o pé acreditando que Jesus vai fazer. Coloca para mim também a segunda crise de Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 15. Diz assim: e vocês dizem quem eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E eu darei vocês a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que era o Cristo. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas na mão dos anciões, dos chefes, dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro, chamando ele para parte, chamando ele lá: Senhor, ali no cantinho,
começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Bom, que texto tremendo, irmão. Jesus ele começa a perguntar para os seus discípulos: quem dizem que ele é? Aí uns falam: Senhor, estão dizendo aí que o Senhor é um profeta, estão dizendo aí que o Senhor é um grande profeta. Uns dizem que o Senhor é um dos profetas antigos. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem eu sou para vocês? Aí o Pedro, cheio do Espírito, cheio da graça, responde: o Senhor é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus entende que quem revela isso para Pedro é Deus. E fala: Pedro, quem revelou isso para você não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o Espírito. E aí lança uma palavra sobre Pedro, e Pedro está cheio, irmão, cheio da graça, cheio do poder. Pedro está cheio, e aí ele está tão cheio que quando essa palavra vem a Pedro, ele está cheio de Deus, cheio da graça, cheio do poder. Muitas vezes nós estamos assim. Mas não passou pouco tempo, irmão. É no mesmo texto, é no mesmo instante que ele é usado por Deus, ele também é usado pelo diabo. Imagine a crise de Pedro. Jesus, você acabou de falar que foi o Espírito Santo que me levou, que foi o Espírito que me trouxe essa revelação. Porque Pedro, irmão, quando ele tem essa revelação, e Jesus começa a falar: olha, é necessário que o Filho do Homem ele padeça, ele vai ser crucificado, ele vai ser abandonado pelos seus amigos, ninguém vai estar com ele. Aí o mesmo Pedro chama Jesus e começa a repreender Jesus. Olha que Pedro louco, repreender Jesus. O crente é louco, né? O crente às vezes vai orar e fala: Senhor, trabalha nisso aqui, Senhor, mas faz desse jeito aqui. A gente quer dar direção para como Deus quer trabalhar. Às vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar, né? Como se a gente soubesse alguma coisa. E aí o Pedro começa a repreender Jesus, fala: Jesus, de maneira nenhuma, Jesus, não vai acontecer isso com o Senhor, não. O Senhor não vai ser crucificado, não. Deixa isso aí não é nada, não deixa isso aí para lá. Aí Jesus fala para ele: Pedro, isso aí não é obra sua, porque o inimigo não queria que Jesus fosse para a cruz, irmão. Na teoria, o inimigo ele queria que Jesus não fosse para a cruz, porque se não houvesse cruz, não havia redenção. Então o maior medo do diabo era que Jesus fosse para a cruz. O maior medo do inimigo era que viesse o Filho de Deus e carregasse todos os nossos pecados. E o Pedro tomou essa ideia, falou: não, você não vai ser crucificado, não. Aí Jesus falou: para trás de mim, Satanás, você não quer que eu vá para a cruz, mas eu vou. Você não quer que eu morra por eles, mas eu vou morrer. Eu preciso pagar, eu preciso pegar esses pecados, eu preciso reconciliá-los com Deus. Imagina a crise, irmão. No momento você é chamado de filho de Deus, que as portas do inferno não prevalecerão. Você tem uma revelação que você vai ser usado por Deus, e no mesmo momento você é repreendido por Jesus. Irmão, é crise. Mas as crises, irmão, tira a gente um pouco do nosso foco e coloca no foco de Deus. Então, irmão, valoriza as crises que você tem, irmão. Fala assim: Senhor, eu quero que essa crise seja usada para o meu crescimento, para romper. E as mesmas largatas que elas rastejam no chão são as borboletas que passeiam no céu. Então está na hora, irmão, da gente pegar essa crise e falar assim: ó, eu não quero apenas ter esse tempo de largata, não. Eu quero ter esse tempo de borboleta, que eu vou voar, que eu vou estar nos lugares altos. Esse fundo é bom, hein? Tá vendo? Eu tô falando, o fundo é melhor do que a pregação. Vamos para a terceira crise de Pedro? Terceira crise de Pedro, Mateus capítulo 16, versículo 15. Aliás, desculpa, vamos para a próxima. Não é isso não.
Esse aqui a gente já leu. João 21, 3. Terceira crise de Pedro, irmão. Aí se eu soubesse cantar, eu cantava. Você coloca o João pra mim? Foi? 21, 3? Ah, tá aí. Bora. Vou pescar, disse Simão Pedro. E os discípulos: nós também vamos com você. Disseram eles. Foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Bora. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os seus discípulos não reconheceram que Jesus já havia sido morto e já tinha sido ressuscitado. E lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Não responderam. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher as redes, por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer, vestiu a capa, pois havia sido tirado, e lançou-se ao mar. Irmão, que interessante. Jesus falou: olha, eu vou morrer, vou ser crucificado. E aí eles voltaram a pescar, irmão. E aí novamente eles não pescaram nada. Aí Jesus, ele sempre acha um momento de dar uma indagação na gente. E Jesus é engraçado, né? Porque ele sabia que ele não tinha pescado nada e falava: vocês têm alguma coisa para comer? Não tinha, irmão, não pescou nada. Mas sabe o que é interessante nesse texto, irmão? Na Bíblia, na minha Bíblia, essa é a King, diz assim: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Você viu que no texto do Lucas, volta o Lucas 5 para mim, no 6, 5, 6, Lucas 5, 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. Na primeira pesca, irmão, a rede estava se rompendo, de tanto peixe que tinha. Nesse texto aqui, no João, capítulo 21, a Bíblia fala que eram 153 grandes peixes. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Irmão, Deus estava trabalhando na vida do Pedro. A rede ia se romper no primeiro início, na primeira crise de Pedro. Mas nessa terceira crise, irmão, Deus estava completando a obra no Pedro. Completando a obra no Pedro. Não vai se romper, a rede não se rompeu com tanto de peixe. Falando, Deus estava dizendo para Pedro: eu estou completando a obra. Eu estou completando a obra. Coloca o João 21, 12 para mim. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem era Jesus, pois sabiam que era o Senhor. Jesus se aproximou, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ser ressuscitado dentre os dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? E ele disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo, Jesus. Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Respondeu ele: Simão, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabe todas as coisas, e sabe que te amo. E Jesus lhe disse:
cuide das minhas ovelhas. Irmão, Jesus estava cumprindo a promessa em Pedro, falou, olha, se vocês me seguirem, em vez de pescadores de peixe, vocês são pescadores de homens. E aí Jesus fala para ele 3 vezes. Jesus fala 3 vezes para ele. Jesus fala, pastoreia minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Aquele mesmo Pedro que era um Pedro insensato, irmão. Um Pedro que às vezes igual eu e você, sabe? Tomamos decisões que às vezes não agrada a Deus. Não conseguimos largar a rede de total maneira. É esse mesmo Jesus que está trabalhando na minha e na sua vida. Trabalhando na minha e na sua vida, dizendo, olha, eu vou completar a obra. Eu vou completar. Mas deixe na minha mão. A crise não é o fim do caminho, mas o rompimento do casulo. Às vezes a vida precisa nos apertar, para que as nossas asas finalmente encontrem espaço para se abrir. Irmão, é momento de crise, é momento de aperto, é momento de dor, é momento de se apertar, para que aquilo que está dentro de nós saia. É duro, irmão, passar pela crise, mas ela é necessária. Foi a 3ª crise de Pedro, irmão. E tem uma coisa interessante. Jesus disse para ele, cuide dos meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Jesus disse para ele isso, transformando ele num pescador apenas em um pastor. Um homem que ia pregar e multidões iam se converter. Um homem que era impossível, ele seria impulsionado para Deus. Deus usou a impulsividade do Pedro, para que ele pudesse ser impulsionador de pessoas. E aí a Bíblia destaca 153 grandes peixes. Os 153 é representado pela numeração gemátrica. Na gematria, o número das letras 153 é associado Ani Elohim, que quer dizer, eu sou Deus. 153 peixes, irmão, Jesus dizendo para ele, eu sou Deus na sua vida, Pedro. Irmão, na crise, irmão, Pedro teve várias crises, eu só destaquei essa, mas ele teve várias crises. Mas é o mesmo Pedro, irmão, que fez a pregação ali depois do Pentecostes. E as almas se convertiam, irmão, porque Jesus estava na vida de Pedro, irmão. Bora, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Bora, vou falar do Paulo. Para evitar que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Manda mais um, manda o 10. Por isso, por Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Outro camarada louco, outro camarada sem nenhuma sanidade mental. Sabe por quê, irmão? Porque quem que se gloria nas perseguições? Quem? Eu nunca vi alguém aqui na igreja falar, Rafa, estou passando pela perseguição e está muito bom. Não. Eu nunca vi alguém aqui na igreja falar, Rafa, estou passando por uma aprovação e tá legal, cara, estou dando risada até umas horas. Mas não é, irmão.
O Paulo, ele foi elevado ao terceiro céu, ele teve grandes revelações. E nessas revelações que ele teve, Deus colocou um espinho na carne dele. Por que Deus colocou um espinho na carne dele? Porque era tanta glória que Paulo viu. Porque Paulo, ele podia, por um instante, ele falar: cara, eu vi tanta revelação, tanta coisa, que talvez ele podia se gloriar. Talvez o Paulo, ele poderia falar assim: não, agora não é mais Jesus, agora eu sou Paulo. Jesus já passou, agora é o Paulo. Mas não, a Bíblia fala que para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza das revelações, foi colocado um espinho na carne. Irmão, a Bíblia não diz qual é esse espinho na carne. A Bíblia não diz o que Paulo sentia. Mas a Bíblia diz que ele orou 3 vezes a Jesus, para que Deus tirasse isso dele. E a resposta foi assim: e ele me declarou: a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe, Deus está dizendo para a gente assim, irmão, ó, cara, eu quero você bem fraquinho, eu quero você bem baixo, sabe, bem agachado aos meus pés, eu quero você bem pequenininho, sabe, irmão? Porque muitas das vezes a gente quer se exaltar. Ah, eu preguei lá e as almas se converteram, eu orei lá e Deus curou. Não, irmão, não é nós que fazemos nada. Irmão, nós somos só o carteiro. Nós somos só aqueles que vão ser usados por Deus, irmão. A glória é dele. A glória é dele, deixa na mão dele. É ele que cura, é ele que salva, é ele que liberta. O Rafael não tem poder. Deus está dizendo pra gente: olha, deixa na minha mão, é eu que vou fazer. Deus quer a gente fraquinho, irmão, abatidinho, sabe? Porque não tem lugar para exaltação, irmão. A nossa carne gosta de exaltação. A nossa carne quer plataforma. A nossa carne quer likes, quer curtidas. Mas Jesus está falando: não, eu estou preocupado com curtidas. Eu não estou preocupado com holofortes. Eu estou preocupado com o seu coração. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz na fraqueza, nas ofensas, na necessidade, nas perseguições, nas angústias. Porquanto eu sou enfraquecido, o poder dele está em mim. Eu estou fraco, mas o poder dele está dentro de mim. Eu estou fraco, mas eu estou ao mesmo tempo forte espiritualmente. Irmão, isso é uma fé que Deus quer dar para a gente. Um coração fortalecido por Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Contudo, o que era para mim lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a grande e suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar o poder de Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo o que eu tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma.
E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Irmão, aqui no Filipenses, olha que interessante. No 2 Coríntios, capítulo 12, foi escrito cerca de 55, no ano 55 e no ano 57. Paulo escreveu essa carta durante a sua terceira viagem missionária. E ele estava na Macedônia, logo após de ser saído de Éfeso. Filipenses foi escrito no ano 60 ao ano 62 em Roma. É uma das chamadas epístolas da prisão. Paulo escreveu alguns anos depois de 2 Coríntios. Irmão, sabe o que Deus está dizendo para a gente, irmão? O aperfeiçoamento de Paulo. Paulo, ele tem um espinho na carne. Paulo, ele é fortalecido por Deus. Só que aqui no Filipenses, ele diz: não que eu tenha alcançado, não que eu seja forte o suficiente, mas eu consegui tudo isso em Cristo. Apresse-me direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Jesus Cristo. Irmão, vê o aperfeiçoamento de Paulo. Ele teve uma crise ali com o espinho, mas em Filipenses ele tem um crescimento muito grande. Ele fala assim: olha, eu não mereço nada de Deus. Você viu o aperfeiçoamento antes e depois? Deus, ele completa tudo, irmão. Glória a Deus. Coloca para mim também o Lucas, capítulo 22, 44. Jesus, estando angustiado, ele orou mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Coloca para mim também Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmão, Jesus, ele passou uma pressão muito grande. E o pior da pressão, irmão, muito grande, é que quando a gente sabe que a gente vai passar por alguma coisa, dói mais. Ou seja, se você for no médico e o médico fala: olha, você vai tomar uma Bezentacil. A Bezentacil, ela dói mais porque você já sabe que você vai tomar ela. Mas quando você não sabe ou não está prestando atenção na Bezentacil, ela não costuma doer. Porque o nosso pensamento está na dor. A Bíblia fala que Jesus, ele sabia que ele ia passar por uma crucificação. E a Bíblia fala que ele vai para o Getsemane. Sabe o que quer dizer a palavra Getsemane? Quer dizer a prensa. Jesus enfrentou a maior crise de decisão. O azeite só sai da azeitona quando ela é esmagada. O conflito: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Aqui vemos a humanidade de Jesus sentindo o peso da dor. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. A pressão serviu para extrair a obediência perfeita. A crise no jardim preparou para a vitória na cruz. Irmão, a pressão era muito grande. A Bíblia fala que o suor dele transformou em gotas de sangue. Imagina, irmão. Tamanha pressão psicológica. A dor. A dor que Jesus falou: eu vou ter que carregar aquela cruz. Eu vou ter que levar o pecado da humanidade. Pressão.
Só que a pressão ela foi necessária, irmão. A pressão foi necessária porque até ali na cruz, Jesus falou: Senhor, eu não estou com vontade de ir para a cruz não. Mas não seja feita a minha vontade. A minha carne não quer ir para a cruz, mas seja feita a tua vontade, irmão. Sabe, Jesus colocando nas mãos do Pai aquela pressão, aquela dor, tentando ali de alguma forma, humanamente, irmão. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer. A pressão da cruz, a dor. A nossa carne não quer sofrer dor, irmão. Não quer. Por isso que os remédios foram inventados. Porque qualquer dor a gente toma um remédio, porque a gente sabe que o remédio ele tem a capacidade de suprir aquela dor por algum determinado tempo. Coloca para mim Filipenses 2:5. Eu gosto de ler Bíblia, irmão. Diz assim: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Por quê? Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está em cima de todo nome, para que o nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, imagine, Jesus era Deus, irmão, e Ele não usou a sua vantagem de Deus aqui na terra. Ele falou: eu quero ser humano, eu quero experimentar as dores humanas. Ele poderia ter pegado a vantagem ali, falando: não, já que eu sou Deus, né, vou usar um pouquinho essa vantagem aqui. Mas não, irmão, ele não usou vantagem nenhuma. Ele foi para a cruz, em morte de cruz, ele se esvaziou da sua grandeza, irmão. Sabe o que é se esvaziar? É o que a gente não consegue fazer. A gente não consegue fazer. A gente fala: de maneira nenhuma eu vou se humilhar, de maneira nenhuma eu vou contar os meus pecados, nada disso, não vou fazer isso não. Mas Jesus, ele não teve, ele não se conteve, ele de se assumir em forma humana. Não teve problema dele fazer isso. E por isso, se entregando, obediência até a morte, morte de cruz. Aí Deus falou: por isso, Deus exaltou a maneira mais elevada a posição, e deu um nome acima de qualquer outro nome, irmão. É o nome mais lindo que existe, irmão. É o nome de Jesus. Foi louvado aqui, irmão, o nome de Jesus. Ele cura, ele quebra a tempestade, ele manda embora a depressão, ele abre porta onde não tem porta, ele pega a impossibilidade humana e começa a transformar essa impossibilidade em realidade. Ele faz as coisas que não existem tomar existência pelo nome de Jesus. Ele abre porta, ele cura. Esse nome tem poder, irmão. Glória a Deus. Tem uma frase de John Wesley que diz assim: antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós. Às vezes dói, irmão. O aperfeiçoamento, ele não é fácil, não. Não é fácil ser aperfeiçoado por Deus. É cruz, é humilhação, é dor, é espinho na carne. Dói, mas é necessário. Mais um. E a hora tá boa, 11 horas, não vai embora cedo. Tá bom, o fundo tá gostoso. Mais um. Lucas capítulo 7.
versículo 18. Diz assim: os discípulos de João contaram todas essas coisas. João chamou 2 deles e enviou ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Quando chegaram a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para perguntarmos: és tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu a visão a muitos cegos. Então Jesus respondeu: volte e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Sabe o que acontece aqui, irmão? Eu estava lendo esse texto, e quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente identifica é pensando que o João Batista estava com pouca fé. Não dá a entender isso? É só eu que penso dessa maneira. Quando você lê esse texto também está relatado também em Mateus, mas dá a entender que o João está com pouca fé. Por que o João Batista, olha a história, irmão. O João Batista foi lá, enviou 2 discípulos do João Batista até Jesus, para perguntar para Jesus se Jesus era Jesus mesmo, ou precisava, ou era outro que seria Jesus. Essa é a história. Então a gente pensa que é o João que está passando por uma crise, porque nesse texto aqui, sabe onde que o João está? Preso. E sabe o que espera João? Cortar a cabeça. É isso que espera o João. Então você lê nesse texto e fala: cara, eu acho que o João está passando por uma crise de fé. Por que ele vai mandar discípulos para perguntar se é Jesus mesmo? Porque se você ler o texto, irmão, o João, ele prepara o caminho para Jesus. O João, ele batiza Jesus e ele vê o Espírito Santo descendo como uma forma corpórea, dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho muito prazer. O João ouve isso. E o João está no deserto pregando. Depois ele vai preso. Então esse é o contexto dessa história. Mas esse contexto aqui, irmão, não tem nada a ver com João. Sabe o que tem a ver? Com os 2 discípulos. Por quê? Porque o João estava preso. O João já estava falando: daqui a pouco eu vou lá para as ruas de ouro. Daqui a pouco essa minha vida aqui vai passar. O João tinha convicção, o João era crente, irmão. O João Batista era crente. Porque ele poderia ter falado assim: não, eu sou o Cristo. Não, quando falaram para João: você é o Cristo? Não, não sou o Cristo. Eu vim apenas preparar o caminho para o Cristo. Quando perguntava: João, você é profeta? Não sou profeta não, é necessário que eu diminua para que ele cresça. E aí quando João vê o Jesus vindo, ele fala: é esse aí que eu estou falando, ele é o Cristo, eu não. João era crente, irmão. Mas por que o João foi lá e falou para os discípulos ir lá perguntar isso para Jesus? Porque era para converter esses camaradas. Porque o João estava preso, a morte esperava ele. Mas para esses camaradas não. E aí quando esses camaradas falam: olha, o João Batista perguntou aqui, falou para a gente perguntar se o Senhor é o Cristo mesmo, ou a gente deve esperar outro. Aí Jesus começa a realizar sinais e maravilhas para aquele povo, para aqueles 2 discípulos. Aqueles 2 discípulos vê paralíticos sendo levantados. Eles vê os demônios sendo expulsos. Eles vê coisas tremendas, irmão. Então isso não era por fortalecimento do João. Era para fortalecimento desses 2 discípulos. Para eles continuar firmes em Jesus. Porque a esperança não era no João. A esperança era em Jesus. Então muitas das vezes a gente pensa que é para a gente, irmão. Mas era para os discípulos. Apesar do João estar preso, a fé dele não estava abalada, porém a fé dos discípulos estavam. Então o ensino era para os discípulos.
E o João ainda estando preso, sabe o que João estava fazendo? Preparando o caminho. Porque falou, vai lá em Jesus. E eles foram. Mesmo preso, irmão, ele estava preparando o caminho. Era crente, irmão. João estava dizendo, não deposita a esperança em mim não, pai. Vai lá nele. Jesus estava dizendo, a esperança não está em mim não. Eu já preguei, eu já fiz a minha história, eu já estou indo embora. Mas é Ele. O Billy Graham diz assim, o Evangelho de Cristo não é só paz e amor. Ele acrescenta caminho estreito e renúncia no pacote. Irmão, esse é o Evangelho da cruz. Esse é o Evangelho. Irmão, bem-vindo ao Evangelho, como diz o pastor Ivanildo. Irmão, nós temos que tentar, urgentemente, irmão, não viver um evangelho de facilidades. Porque as pessoas, elas estão buscando Jesus, não pelo aquilo que Jesus é. Jesus, ele quer ser mais que o nosso amigo, irmão. Jesus, ele não quer ser apenas um Deus de prateleira, que quando de vez em quando eu vou lá e peço ajuda para ele. Não, Jesus, ele quer caminhar comigo, com você, irmão. Mas muitas pessoas o estão abandonando. E por que as pessoas estão abandonando Jesus? Porque as suas satisfações não estão sendo concluídas. Ah, eu orei e a minha casa não veio, o meu carro não veio. Ah, mas eu pedi tanta bênção para o Senhor e não veio, irmão. O Evangelho não é isso. O Evangelho é ter contentação nele, não as coisas. Porque essas coisas vão passar, irmão. O carro vai passar, a casa vai passar. O dinheiro, ele está perdendo valor. Para encerrar, o avivamento não é algo que você faz, mas sim algo que Deus faz em você. Esse é o avivamento que nós precisamos, irmão. Não é algo que a gente faz. Não é. A nossa vinda aqui na igreja, nos domingos de manhã, nas quinta-feiras à noite, em outros momentos, não é para, eu não tenho muito o que fazer em casa. Ou eu vou lá ao domingo porque eu tenho costume. Não, irmão. É para você ser aperfeiçoado por Ele e ter mudança. É crescimento diário com Jesus. Irmão, isso aqui é aperfeiçoamento para a sua vida. Isso aqui não pode ser refletido só aqui dentro da igreja, não. Irmão, Deus está falando para a gente sair dessa superfície, dessa área superficial que a gente está vivendo. Porque o Evangelho, ele é um pouquinho mais adiante. O Evangelho é um pouquinho mais, como diz o recém-nascido, ele toma lá o leitinho para poder crescer. Só que a gente já chegou na época da feijoada. E para você comer uma feijoada, você tem que estar com o estômago bom. Porque feijoada é forte, né? Feijoada é forte. Aí você aproveita e já compra feijoada. Então, feijoada é forte, irmão. E a gente chegou nesse tempo de feijoada, sabe? Não é mais, a gente já não está mais no evangelho superficial. Deus já vem batendo nessa tecla na nossa vida faz muito tempo. Falando, olha, vocês já passaram da época do leitinho. Vocês já passaram dessa época de oba-oba. Agora é evangelho, irmão. E Deus quer usar pessoas aqui, irmão. Deus quer usar pessoas aqui para fazer uma boa obra. Ah, mas eu vou ser só usado na igreja. Não, irmão. Isso aqui é só a cereja do bolo, irmão. Você vai ser usado no seu trabalho. Você vai ser usado na sua casa. Você vai pregar para alguém que você nem conhece e as pessoas vão se converter. Irmão, você é um canal. Você é um canal que Deus quer ser usado. Irmão, mas para você ser usado, você tem que pegar e falar, Senhor, eu quero. Eu quero. Irmão, não é o nosso poder. Não é a gente que faz. Mas quando a gente fala, Senhor, eis-me aqui, Ele começa a fazer. Irmão, você sabe que pela sua oração, pessoas podem ser curadas. Você só vai orar. Quem vai curar é Deus.
Mas é necessário que você ore. É necessário que você lance uma palavra. Irmão, às vezes eu estou com uma palavra no meu coração, eu falo, vou mandar para um crente aí. E aí eu mando. Esses dias eu mandei para um crente aí, ele falou, rapaz, você me deu uma sede de ler Bíblia. Falei, que bom! Que bom que deu uma vontade de ler Bíblia, é sinal que o sal ele serve para causar sede, irmão. Então eu e você temos que causar sede nessa humanidade, irmão. Sede por Cristo é apresentar a salvação e é Ele que vai cuidar. Então, irmão, está na hora de despertar. Está na hora de a gente viver esse evangelho. As crises elas servem para nos colocar num lugar, patamar melhor. Bora orar? Aí tá vendo? Nem foi tão ruim assim, já acabou. Vamos orar. Senhor, a tua igreja está aqui, Senhor. Eu sei que não é uma palavra muito que a gente quer ouvir, porque muitas das vezes o confronto ele dói. A gente ser confrontado, e eu fui confrontado primeiro. Eu estou sendo confrontado faz dias. Mas, Pai, eu quero pedir para a tua igreja, Senhor, graça e misericórdia. Para que nós possamos entender esse evangelho, Pai. Desse evangelho que não é sobre o Rafael, não é sobre as pessoas, mas sobre o Senhor. E eu quero pedir, meu Pai, através dessa oração, graça, misericórdia, Senhor. Para que nós possamos entender esse evangelho que cura. Esse evangelho que direciona, esse evangelho que impulsionou Pedro para ganhar almas, esse evangelho que impulsionou o Paulo para que mesmo na prisão continuasse firme. Meu Pai, esse evangelho que muitas das vezes, Senhor, a gente ora, a gente lê a Bíblia, mas muitas das vezes, meu Pai, nós ficamos desanimados, mas não é desanimado com a tua presença ou com a tua palavra, mas é desanimado com a situação no contexto geral. Mas, Pai, nessa oração eu peço, fortalece a tua igreja, Senhor. Pai, que nós possamos ter sede, Pai, de estar no evangelho, que nós possamos ter sede da tua presença, que a tua graça e a tua misericórdia nos alcance para sermos impulsionados pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pelos meus irmãos, Senhor, aqueles que não puderam vir. Pai, que teu evangelho ele cresça cada vez mais. Pai, que a nossa ajuda, a nossa autoajuda, ela venha cada vez, meu Pai, ela desaparecer. E o crescimento do Senhor venha aparecer, Pai. Ajuda a tua igreja, Senhor, fortalece cada um deles, Pai, para que possa entender o teu evangelho, Pai. E eu te dou graça, Pai, em nome de Jesus. Amém.